nós aqui outra vez. Olá, pessoalzinho. Antes de mais nada e de mais qualquer coisa, já baixou o material? Sem material não dá para acompanhar a aula. Eu já falei isso, mas tem que falar sempre, porque o povo esquece. Presta atenção, tá? Essa questão que eu peguei aqui agora é da ESAF, tá certo? Do auditor da Receita. Vamos no nível, o pior possível e imaginável. Para mim, quanto pior, melhor. Porque se você está preparado para o pior, se o cara jogar quer dizer, se o cara colocar a questão fácil, você vai saber. O pior é se eu te preparo para a questão fácil e o cara te dá a questão difícil, né? Então, vamos lá. Espero que já esteja com o material aí. Vai fazer aí umas para fazer suas anotações. Então, eu vou ler a questão 4, tá? Em relação aos conceitos de organização, grifa, conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos e pasta, grifa 2 vezes. Quando a gente grifa 2 vezes, significa que é muito importante. Na vida real, qual é a tela que reflete o conceito de organização, gerenciamento de arquivos e pastas? É a tela Meus Documentos. É a tela Meus Documentos. Lembra da tela Meus Documentos? As informações estão ou não estão organizadas em pastas, subpastas? Estão ou não estão bem organizadinha? Tem exibir, tem arquivos. Lembra dos botõezinhos? Lembra daquilo? Aquela tela é esse conceito. Esse conceito de 10 prova cai em 500. Pode ser o Windows, pode ser o Linux, pode ser o sistema operacional que for. Esse conceito, essa questão maravilhosa, essa questão é que nem viu, quanto mais velha ela fica melhor. Ela resume para nós o que é conceitos de organização, de gerenciamento de arquivos e pastas. Isso é o que nós chamamos de fundamento. Se o examinador colocar o sistema operacional, seja ele qual for e qual versão for, se ele colocar possibilidade desse conceito cair, é 100%, 100%. E essa questão aqui resume esse conceito. Eu vou ler cada uma das alternativas e você vai colocando do lado, certo ou errado, certo ou errado. Imagina na sua cabeça agora a tela Meus Documentos. Vamos lá. Uma pasta constitui um meio de organização de programas e de documentos em disco e pode conter apenas arquivos. Isso está certo ou está errado? Põe um Czinho ou um Ezinho aí. Uma pasta compartilhada pode ser acessada por qualquer usuário da rede, independente da senha. Está certo ou está errado? A forma mais eficiente para armazenar arquivos visando a localização posterior é criar uma única pasta e nela salvar todos os arquivos que foram sendo criados ou copiados. Isso evita que tenham que ser abertas várias pastas para procurar um determinado arquivo, agilizando em muito na sua localização. Isso está certo ou está errado? Põe essa observaçãozinha aí. E você vai fazer igualzinho na prova, tá? Igualzinho, porque você não tem tempo para ficar lendo. Eles sempre impõem muito mais questões do que tempo você tem para ler. Eu não estou falando só informática, estou falando todas as disciplinas. Então, já vai colocando aí um certinho, um erradinho e tal, né? Não pode riscar o papel? Pega um rascunho e vai lá. Questão 4, alternativa A, eu acho que está errada. A B, eu acho que talvez esteja certa. A C talvez está certa aí e tal, entendeu? E aí, a hora que você chegar na E, você já emitiu um conceito. Se você já tem toda a questão na cabeça, você já vai direto para o gabarito, tá bom? Cada segundo na prova é fundamental. Então, vamos lá. Alternativa D. A pesquisa de arquivos no Windows pode ser feita levando-se em conta diversos critérios. O critério mais utilizado, por ser mais simples e prático, é o tamanho do arquivo. Lembra da tela Meus Documentos? Está lá nome do arquivo, data do arquivo, tipo do arquivo. Lembra disso? Quando você vai fazer uma pesquisa,
Já estou falando muito, hein? E alternativa E, no sistema operacional Windows, a pasta geralmente localizada em um servidor, grifa 2 vezes a palavra servidor, eu vou te dar uma dica, tá? Escreve do lado, que depois a gente vai ver a rede, mas você já vai aprendendo. Escreve do lado. O servidor é a máquina mais importante da rede. A rede tem vários servidores. A rede tem vários servidores. E cada servidor tem uma tarefa. Vou repetir. O servidor é a máquina mais importante da rede. A rede tem vários servidores. E cada servidor tem uma tarefa. Você viu como eu fui aqui cadenciando aqui, ó? Isso é técnica de memorização. Então, no dia da prova, você pode ficar assim no cantinho. O servidor é a máquina mais importante da rede. A rede tem vários servidores e cada servidor tem uma tarefa. Só que não me fale em voz alta, porque senão a concorrência vai gostar. Perfeito? Bom, não esquece isso, hein? Depois a gente vai ver quem são os servidores, tal, tudo direitinho. Que os administradores, no caso administradores de rede, que agora são vocês, podem atribuir a usuários individuais ou grupos. É denominado pasta base. Aí é que está a dica. Pasta base é a dica. Os administradores utilizam as pastas base para consolidar os arquivos dos usuários em servidores de arquivos específicos, com a finalidade de facilitar o backup. As pastas bases são usadas por alguns programas como a pasta padrão para as caixas de diálogo, abrir e salvar comum. Qual é a alternativa correta? A alternativa correta é alternativa E. Uma por uma com seus porquês, tá? Porque essa questão é como beber água, é como respirar. Se no edital tiver sistema operacional, seja ele qual for, esse conceito é fundamental. Esse conceito estão nas telas, nos ícones. Por que que não é A? Uma pasta constitui um meio de organização de arquivos e de documentos em disco e podem conter apenas arquivos. Aí é que está o problema. Vamos levar para a prática. Você tem ou não tem pasta que você só colocou música? Pasta que você só colocou imagem? Tem ou não tem? Então, aqui, o problema é o seguinte, ele está pedindo conceitos de organização, gerenciamento de arquivos e pastas. Se ele está pedindo o conceito, você tem que falar, aqui ó, no texto tem arquivos de música, arquivos de foto, arquivos de texto, está entendendo? Você pode organizar se você assim quiser. O que matou aqui foi o apenas, tá? A B, uma pasta compartilhada, breca. O ícone de pasta compartilhada é aquela mãozinha assim com a pastinha aqui no meio, né? Significa que ela está disponível na rede. Pode ser acessada por qualquer usuário da rede, independente de senha, não é é dependente, é dependente. Aí teve um aluno que falou para mim assim, mas na empresa que eu trabalho eu tenho acesso a todas as pastas que estão no servidor. Pois que coisa. A informática do dia a dia é do dia a dia, não é a da prova. A da prova é tudo quadradinho no vidrinho, tem que obedecer normas, tudo direitinho, né? É como as leis do direito. Apesar de você não gostar do texto da lei, você tem o poder de mudar o texto da lei? Então, aqui, mesmo que eu não gostar da norma, eu não tenho o poder de mudar a norma. Então, se na tua empresa lá você pode mexer em todas as pastas, aqui você tem que falar para o examinador, é dependente da senha, da prioridade de rede, é dependente e não independente. Fui clara? Bom, próxima. A forma mais eficiente para armazenar arquivos, visando a localização posterior, é criar uma única pasta e nela salvar todos os arquivos. Breca. Lá, volta na tela meus documentos. Volta lá na tela meus documentos. Você cria uma única pasta e enfia todos os arquivos lá dentro? E uma pasta pode ou não pode ter subpastas? Você pode ou não pode organizar tudo por assunto, por tipo de arquivo? Pode ou não pode?
Então, a forma mais eficiente para armazenar arquivos visando a localização posterior é criar uma única pasta e nela salvar todos os arquivos que foram sendo criados ou copiados. Isso evita que tenham que ser abertos várias pastas para procurar um determinado arquivo, agilizando em muito a sua localização. Como é que você agiliza a localização? É organizando os assuntos por pasta e subpasta. É ou não é? Então tá bom. Dedidado. A pesquisa de arquivos no Windows pode ser feito levando-se em conta diversos critérios. O critério mais utilizado, por ser mais simples e prático, é o tamanho do arquivo? Não, é o nome, né? Lição de casa. Sabe aquela tela, meus documentos? Entrou nela? Tá lá, nome, data, tipo, naquela linha de cima. Você vai memorizar aquilo lá. Porque de 10 provas do TJ, já caiu em 500. Você vai ver a hora que eu resolver aqui. Faça todas essas lições de casa, para quando a gente chegar na hora da prova, eu parto do pressuposto que você já estudou tudo, certo? Você vai ver que os critérios são cobrados, tá? Aí teve uma aluna que falou, mas se eu quiser, eu posso trocar a ordem dos critérios. Eu posso puxar a data antes do nome. Sim, mas em toda a prova, o examinador escreve, partindo da configuração padrão. Ele trabalha com a configuração padrão. Qual é a configuração padrão? Primeiro é o nome, depois os outros critérios. Pá, memoriza aqueles critérios, tá? A ordem deles. Mas na configuração padrão, não na que você criou. Portanto, sobrou a alternativa aí. Dica, dica, dica. Para todas as disciplinas. Quando eu não domino 100% um assunto, eu posso ou não posso fazer por exclusão? Posso, né? Então tá bom. Então, faça por exclusão. Então, sobrou aí. No sistema operacional Windows, a pasta geralmente localizada em um servidor de arquivo, breca. Pelo nome dele, você já sabe a tarefa, né? Ele vai armazenar arquivos. Que coisa! Porque deu que armazena outras coisas que a gente vai aprender na hora certa. Que os administradores, no caso administradores de rede, agora é você, pode atribuir a usuários individuais ou grupo, é denominada pasta base. Os administradores utilizam as pastas base para consolidar arquivos dos usuários em servidores de arquivos específicos, com a finalidade de facilitar o backup. Então, as tais pastas base que estão no servidor de arquivo é justamente para facilitar o backup, organizar os assuntos para facilitar o backup. Tranquilo, maravilha. Aí ele termina. A pasta base são usadas por alguns programas como pasta padrão para as caixas de diálogo abrir e salvar como. Isso, correto, tá? Quando eu vi essa questão, e no papel, o abrir e o salvar como estava em negrito, eu falei, esse texto, falei comigo, esse texto veio de algum arquivo de ajuda. Batatolina, fui no ajuda do Windows, coloquei pasta base, exatamente esse texto, ele só deu uma mudadinha na ordem, mas as palavras, 99% das palavras veio exatamente do arquivo ajuda do Windows. O que o examinador está querendo dizer para você? Se está no ajuda do Windows, que o mundo inteiro usa, como é que você não sabia me responder isso? Bom, como você não tem o que fazer de madrugada, vá lendo a ajuda de todos os programas que caem na sua prova. É mole que é mais. Vamos continuar. O dia que o examinador mediu o seu conhecimento, ou ele quer perder o emprego, ou ele está mal da cabeça, ele não está lá para medir conhecimento, ele vai fritar você. Vamos continuar. Essa é bonita. Não! Breca, breca, breca. Dica, dica, dica. Toda questão que começa com não, senão, incorreto, são as questões que vocês mais erram. Pode ser informática, matemática, direito, português. Cuidado com as palavras negativas. O cérebro sempre procura o caminho positivo, ele não procura o caminho negativo. Então, grifa. Se não puder grifar, põe um pontinho. Se não puder fazer nada disso, pega um papelzinho de rascunhão. Não. Na questão 5 começou com não. Você só põe assim, ó, 5 não.
Opa, tem coisa errada aí. É uma ferramenta do sistema operacional Windows 7 localizada e visível através do... Olha que coisa fantástica. A CESP-UNB, ela sabe como cobrar programa comercial sem computador. Agora, você vai imaginar que você clicou no menu Iniciar, depois Todos os programas, depois Acessório, e finalmente entrou em Ferramentas do sistema. Deu para pegar? Tranquilo? Então, faz isso agora, na sua cabeça aí, ó. O computador não está lá, você não está só fazendo informática. Cliquei no menu Iniciar, Todos os programas, Acessório, Ferramentas. Não é uma ferramenta do sistema, não é uma ferramenta do sistema. Após você fazer esse caminho todo, o que não é uma ferramenta do sistema? Está na A, está na B, está na C, está na D ou está na E? Em qual? Alternativa? Alternativa C, por causa do prompt de comando. O prompt de comando não está em ferramentas do sistema. Você vai ter que chegar nesse nível de excelência que eu estou aqui. Você vai ter que lembrar das telas sem o computador, senão você vai se fritar, tá? Dica. Tá vendo ali, ó, ferramentas do sistema? De 10 provas, está em 400. Chega em ferramentas do sistema, vai mostrar a telinha com todas as ferramentas. A mesma coisa que você fez no painel de controle, você vai fazer aqui em ferramentas do sistema. Você vai escrever o que faz cada uma delas. Pega um pedacinho de papel, essa serve para isso, essa serve para aquilo. E o prompt é campeão de audiência. Ele adora enfiar o prompt aí. E o prompt está uma tela antes. Se você fizer na prática, você vai ver, tá? Então, ferramentas do sistema, você escreve o que significa cada uma delas. Pouquinho, pedacinho, só para você lembrar. E vai lembrar aonde está o prompt de comando. Tá bom? Legal. O que mais que eu tenho? Vamos lá. Vai começar o Word. Breca. Vamos só fazer um repassar do Windows aqui. Primeiro lugar, lição de casa, tudo sobre o painel de controle. Ícone por ícone. O que faz cada um deles, tá? Depois, tela Meus Documentos. Meus Documentos. Aquela tela Meus... Aprenda todos os botões, tudo que tem aquela tela. Nas provas do TJ, nas provas da VUNESP, de 10 provas ela cai em 500. Ou cai a tela inteira ou cai um pedaço da tela, tá? A VUNESP, pelo menos ela põe um pedacinho ali, ela põe um pedacinho da tela para você ver. Porque a FCC nem isso faz, ela só põe texto. E outra coisa que eles adoram, deixa eu só voltar aqui, ó, é ferramentas do sistema. Então, ó, painel de controle, tela Meus Documentos, ferramenta do sistema. Se você souber esses três aqui, ó, cada ícone, para que serve, cada tela, como funciona, probabilidade de você zerar no Windows, nenhuma. Probabilidade de você acertar o Windows 100%, eu te dou 90%. Porque sempre tem alguma sem vergonhice que o cara descobre, tá? Ele sempre tem alguma que ele apronta. Vamos continuar. Agora é o Word. O Word, ele é muito especial, porque vocês têm duas provas. Aqueles que passarem da primeira fase, vão para a segunda fase, que é uma prova de digitação e formatação, tá? Então, depois, no final, depois que eu resolver todas as provas, eu vou dar dicas em cima do edital de vocês. O edital da prova de digitação, formatação, eu analisei cada um daqueles itens lá e vou dar um monte de dica. Mas eu parto do princípio que essa parte aqui do Word que nós vamos fazer agora, você já fez. Você já fez. Porque a segunda prova é tudo contra você, tá? Você tem pouquíssimos minutos para executar a tarefa. Se você não memorizou as telas, os ícones, o que eu vou falar agora, aí você se frita. Frita mesmo, tá bom? E na prova de digitação, tem que fazer o mais rápido possível e tudo certo. E é individual, tá? Vamos lá. É da VUNESP essa questão. Essa questão é da VUNESP.
Primeira lição de casa. E aqui tem coisa para burro para fazer. Eu quero que vocês saibam tudo sobre cabeçalho e rodapé. Tudo, tá? Os tipos de cabeçalho que nós temos, os tipos de rodapé que nós temos, que a gente pode personalizar cabeçalho e rodapé. Se eu quiser, eu ponho só cabeçalho, eu ponho só rodapé, tá certo? Tudo sobre cabeçalho e rodapé. Todas as telas que tratam sobre cabeçalho e rodapé. Telas e botões, tudo. Fui clara? Se você não souber, a concorrência saberá. Ela fica com a vaga e você fica fora. Tudo bem? Então, primeira coisa, pode grifar 3 vezes, 500 vezes, escrever do lado. Tenho que saber tudo de cabeçalho e rodapé. Lembra quando você fazia besteira na escola? A professora falava, pega uma folha e escreva 500 vezes. Não vou fazer besteira. Então, você vai pegar uma folha e vai escrever 1 milhão de vezes. Tudo sobre cabeçalho e rodapé, tudo sobre cabeçalho e rodapé, tudo. Telas, botões, tudo. Eu não estou brincando, não, tá? E aqui uma dica para qualquer concurso. Esse é o ponto do Word que cai em qualquer concurso. Cabeçalho e rodapé. Porque qual é o documento de uma empresa pública ou privada que não tem cabeçalho e rodapé? Por mais simples que ele seja, tá? E o computador não está lá. Você vai ter que se virar. Mais uma coisa. Às vezes a VUNESP faz isso. Ela põe a qualidade da imagem na tela, na prova de vocês. Você pega lá a prova no papelzinho assim. Pô, mas isso aqui não está muito visível. Ela não resolve em alta definição. Às vezes ela não faz isso, ela não faz em alta definição. Mas se você foi para a máquina e visualizou cada botão, cada tela, com certeza, mesmo que a imagem não estiver boa, você vai lembrar. Eu peguei exatamente como estava na prova. Eu não melhorei a qualidade da imagem, que é para lembrar vocês, tá? Ela pode colocar a imagem em baixa qualidade. Se você não foi para a máquina treinar, você vai se embananar com a imagem, tá bom? Então, vamos lá. Aí ela mostrou isso e vai fazer pergunta. Assinale a alternativa que contém a opção onde é possível encontrar a lista de campos pré-definidos. Breca. A dica está aqui, ó. Campos pré-definidos, tá? Possíveis de serem incluídos no cabeçalho. Será que é a A? Será que é a B? Será que é a C? Será que é a D? Ou será que é a E? E toda vez que tiver esse triângulozinho de cabeça para baixo aí, você sabe que significa que tem várias opções, né? Você sabe disso. Então tá bom. Se essa questão caísse para você, vou só voltar aqui, ó. Ela te deu essa imagem, com baixa qualidade, na prova de papel, e te fez essa pergunta. Assinale a alternativa que contém a opção onde é possível encontrar a lista de campos pré-definidos, para colocar no cabeçalho. Alternativa correta, alternativa A. Partes rápidas, não é no cabeçalho? Nunca ouvi falar das partes rápidas. Que ótimo, você não ouviu falar, mas a concorrência ouviu. Ela fica com a nota e você fica fora. Então, lição de casa. Tá vendo ali, ó? Partes rápidas, tem um triângulo de cabeça para baixo. Significa que quando você clica lá, tem várias opções. Qual é a opção que está lá dentro? É justamente esse negócio de listas de campos pré-definidos, tá? Listas de campos pré-definidos. Você vai, volta para cá. Lição de casa. Tá vendo? Cada pedacinho aí, você vai aprender. Ícone por ícone, tela por tela. Vai aprender o que está dentro dessas opções, tá? Principalmente partes rápidas. Pessoal, pode escrever aí, ó. Tudo de cabeçalho, tudo de rodapé, nos mínimos detalhes, porque te vale 2 notas. Vale a primeira prova, que é classificatória, e vale a segunda prova, que é eliminatória. Eliminatória, tá? Você tem alguns minutos para fazer a tarefa que ele lhe der lá, a digitação. Não dá tempo nem de você pensar onde você está, nem o que você está fazendo. Porque se você pensar muito, a concorrência está tirando fogo do teclado. Ela termina a tarefa no menor tempo e com tudo certo,
E aí, já vou adiantar um pouco, é quem fez a tarefa correta no menor tempo. Então, o Word, ele te vale 2 provas. Tá certo que ele vai falar assim, um programa similar ao Word. Realmente, lá, na segunda prova, é um programa similar ao Word. Mas se você sabe trabalhar direitinho no Word e fez o que eu pedi, com certeza você não vai zerar. Fui clara? Então tá bom. Próximo encontro, a gente vai continuar justamente o Word que te vale 2 provas. Até o próximo encontro.